Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 28 de fevereiro de 2022. Inicialmente quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, é muito importante a sua inscrição para a gente ter motivação e poder fazer vídeos cada vez melhores. Deem o like e também compartilhem com suas redes sociais. O presidente ditador da Rússia, Putin, determina alerta máximo do arsenal nuclear russo. O mesmo determinou ao ministro da Defesa, general Sergei Shoigu, e ao chefe do Estado-Maior do Exército Russo, Valery Gerashnikov, que deixem em alerta máximo as forças de dissuasão, ou seja, as armas nucleares da Rússia. A decisão do presidente ditador russo Vladimir Putin de colocar as forças de dissuasão da Rússia, que incluem armas nucleares, em alerta máximo, faz parte de um padrão mais amplo de escalada não provocada e ameaças fabricadas pelo próprio Kremlin, que inventou uma história de que ele está em perigo e todo mundo está ameaçando a Rússia, o que é uma mentira. Ele disse principalmente: a Ucrânia ameaça a Rússia porque quer tomar Donbás e a Crimeia de volta, e também disse que a NATO, ou melhor, a OTAN, ameaça a Rússia. Este é realmente um padrão que vemos do presidente Putin ao longo deste conflito, que está fabricando ameaças que não existem para justificar mais agressões. E a comunidade global e o povo americano e o povo europeu da União Europeia devem olhar para isso por este prisma. A única razão pela qual suas forças enfrentam uma ameaça hoje é porque invadiram um país soberano e sem armas nucleares. Esse é o fato. Este é mais um passo escalonado e totalmente desnecessário. Eu acrescento isso porque ele está fabricando uma nova versão para escalar mais ainda, e porque, como ele achava que ganharia em 24 horas a guerra na Ucrânia, já agora vai entrar meia-noite no quinto dia, ele não conseguiu o objetivo dele. Nem nem dois, nem três. Vai ter que lutar mais um dia e não vai conseguir. A decisão de Putin ocorre diante da condenação universal das potências ocidentais pelo ataque não provocado de Moscou à Ucrânia, agora em seu quinto dia. Disse Putin o seguinte: oficiais de alto escalão nos principais países da OTAN se permitiram fazer comentários agressivos sobre o nosso país. Que coisa ridícula. Portanto, ordena ao ministro da Defesa e ao chefe de Estado-Maior que coloquem a força de dissuasão do exército russo em alerta de combate, disse Putin em uma entrevista hoje, televisionada, em reunião com altos oficiais das defesas russas. Esse cara, olha, não vou falar o que eu acho que ele é, porque acho que não devo, né? Mas é muito complicado. Ele acha que o mundo não tem inteligência. Na realidade, ele colocou em alerta máximo depois que ele viu que vai quebrar a economia dele, quando tiraram ele do sistema SWIFT. Né? Putin também disse que as sanções ocidentais impostas à Rússia são ilegais. E tem mais uma coisa que tiraram: a maioria das empresas não está mais voando para Moscou, ou seja, a Rússia está sem voos de companhias internacionais. A embaixadora dos Estados Unidos da América nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, também classificou as ações de Putin como desnecessariamente escaladas neste domingo, hoje. Ou melhor, ontem, dizendo à CBS News que ele continua a escalar essa guerra de uma maneira totalmente inaceitável. Temos que continuar a coordenar suas ações de maneira mais forte possível, disse ela à CBS News. Putin tentou todos os meios possíveis para realmente colocar medo no mundo em termos de sua ação. Isso significa apenas que temos que aumentar nossos esforços aqui nas Nações Unidas e em outros lugares para responsabilizá-lo, disse ela. Enquanto isso, a embaixadora ucraniana nos Estados Unidos da América, Oksana Markarova, classificou a ação de Putin como mais um exemplo de comportamento terrorista da Rússia, que as forças armadas russas atacaram a Ucrânia, atacaram o nosso país, disse a embaixadora Oksana. Elas estão assustando todos. E o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, chamou as alegações de Putin contra a OTAN de retórica perigosa, acrescentando que este é um comportamento irresponsável. As novas declarações do presidente Putin apenas aumentaram a retórica muito agressiva que vimos da Rússia por muitos meses, e especialmente nas últimas semanas, onde eles não estão apenas ameaçando a Ucrânia, mas também ameaçando países aliados da OTAN, disse ele anteriormente para a imprensa. Os Estados Unidos e a OTAN e a Ucrânia repudiaram as ameaças russas. A OTAN chamou do alerta russo de irresponsável, disse Jens Stoltenberg.
Os Estados Unidos da América afirmaram que o presidente Putin fabrica ameaças e que este é um padrão dele. A Ucrânia afirmou que não vai ceder às negociações e não vai ceder nem 1 milímetro de seu território. Não vamos nos render. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui o arsenal nuclear da Rússia, que inclui um estoque de aproximadamente 4.400 ogivas. Destas, cerca de 1.500 ogivas são estratégicas, são implantadas em mísseis balísticos em base de bombardeiros pesados, enquanto cerca de 977 ogivas estratégicas adicionais, juntamente com 1.912 ogivas não estratégicas, são mantidas como reserva, ou seja, não estão operacionais. No momento, a Rússia continua um programa abrangente de modernização, destinado a substituir a maioria das armas da era soviética, que até hoje somam 70% de suas ogivas nucleares são da era soviética. E também está introduzindo novos tipos de armas. E os Estados Unidos têm em torno de 4.000 ogivas nucleares em seu estoque, e elas já não são da era soviética, já são mais modernas. E a Europa, no caso os países conjuntamente, França e Inglaterra, eles têm conjuntamente a mesma quantidade aproximadamente que tem os Estados Unidos da América. Ou seja, tem que pensar bem antes de jogar bomba atômica no Ocidente, porque pode ser desproporcional. O presidente Putin fez essa reunião com os generais, hoje com o alto comando militar russo, após ele já sabia, quer dizer, isso foi ontem no final da noite, que foi tomada essa decisão, e divulgada ontem mesmo, e essa madrugada, que foi divulgada diversas vezes, que eles tinham saído do sistema SWIFT. Mas também pesou a decisão porque a Rússia começou a ficar isolada. Em contrapartida com essa decisão de tirar a Rússia do SWIFT, as companhias aéreas dos mais diversos países começaram a cancelar, os próprios países, os voos para Moscou. E a companhia aérea Aeroflot, que é a companhia aérea russa, desde o tempo da União Soviética, ela é uma companhia estatal, está proibida de voar para os países da União Europeia. Então isso significa que sopraram alguns países da África que aparentemente não devem estar sancionando, que é para voar, mas ela não vai mais voar diretamente como voavam para Washington, para Nova York, né? Não vai mais voar para a Holanda, não vai mais voar para Berlim, na Alemanha. Ou seja, em geral, agora, a partir de hoje, a Rússia está ilhada, né? Está incomunicável, entre aspas, com o mundo, porque não consegue mais. E o interessante é o seguinte, as embaixadas hoje, depois dessa decisão do presidente Putin, os Estados Unidos da América mandou os cidadãos saírem dela, como estava mandando na Ucrânia antes por causa da guerra. Disse para os americanos saírem imediatamente de Moscou, que é um lugar perigoso. Vocês vejam só, essa é a resposta, uma das respostas que os Estados Unidos da América dão a essa posição do presidente Putin de escalar, colocando em alerta as suas armas nucleares. Agora eu quero destacar o seguinte, eu falei, a maioria das armas nucleares deles são da época soviética. Não tem a mesma tecnologia americana das armas americanas, que hoje são todas depois da era soviética, depois da Guerra Fria. São modernas, ou seja, são de 90 para cá, são armas novas. Então existe uma diferença aí de tecnologia na média. Os russos têm armas modernas também de 90 para cá? Tem, mas não na mesma quantidade. Na realidade, eu acho que uma grande besteira que esse presidente ditador Putin fez, porque na realidade ele está querendo se esconder dos problemas que está tendo, o mundo inteiro está criticando, o mundo inteiro está criticando, salvo algumas exceções que já tem um alinhamento que o pessoal chama ideológico, mas é um alinhamento de interesses com a Rússia, com o presidente Putin, que uma pessoa normal não toparia fazer o que ele está fazendo, e a matança que ele está fazendo na Ucrânia. Ele está fazendo matança. Eles estão atirando em prédios de civis, bairros residenciais, para intimidar a população. É isso que eles estão fazendo. Até hoje cedo já eram
em torno de mais de 370 mil refugiados que passaram pelas fronteiras da Ucrânia. E com certeza esse número vai aumentar amanhã e até o final da semana. Então, é uma política estúpida, é uma política comunista de Stalin. Nem Stalin acho que fez isso, né? Ele não fez nenhuma guerra assim, não começou nenhuma guerra assim. Então esse cara é um idiota, né? Esse cara é mais parecido com Hitler até do que Stalin. Ele admira Stalin, mas admira Hitler também. Então, essa é a grande questão. Vamos ver como é que vai, vamos acompanhar a coisa amanhã, vamos ver como é que vai ficar essa semana nesse fronte Ucrânia e Rússia. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Convido-os a inscreverem-se no canal. Preciso de vocês inscritos nesse canal para ajudarem o canal a ficar mais forte e ter mais motivação de continuar fazendo matérias diferentes, reais e verdadeiras. Aqui não tem chucho, não tem mentira. E deem o like e compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o mundo. Deus abençoe vocês e suas famílias que assistiram a esse vídeo. Paz e bem.